O dinheiro não está no mercado, não está no método, não está na mente. O dinheiro está na boca. Se você compreendesse a arquitetura espiritual da sua vida, veria que cada dólar que você recebeu foi resultado de um decreto que um dia proferiu em fé, ou de uma dúvida que repetiu em medo. A palavra é o armazém. A língua é o gatilho. A voz é o cofre. E quando você fala a partir da semente do domínio divino, o dinheiro se apressa não pelo esforço, mas pela lei. Você foi treinado para perseguir. Eu fui treinado para falar. Disseram-lhe que o trabalho traz renda, mas eu digo que a lei traz aumento. O ritmo do céu não é reativo, é declarativo. A lei não precisa do seu esgotamento, precisa da sua exalação. Fale, respire, declare, e assim será. Pois eu vi isso repetidas vezes no meu trabalho. A mulher sem clientes que passou a dizer: eu estou sempre em demanda. E as comportas se abriram. O homem que declarou: sou financiado pelo céu, e cheques começaram a chegar. O estudante que não tinha como pagar a mensalidade e disse: Deus é minha provisão imediata. E a universidade abriu um caminho. Isso não são truques, não são hacks, não é pensamento ilusório. É a resposta eterna da substância divina à palavra falada. Se você deixasse de implorar e começasse a abençoar, se parasse de descrever a falta e começasse a decretar riqueza, descobriria que o universo não está ignorando você, está ecoando você, está combinando com você, está espelhando a sua boca. Deixe-me deixar isto claro. Estas sentenças que lhe darei não são enfeites poéticos, são instrumentos espirituais. Cada uma é uma chave, cada uma é um código. Cada uma é um recipiente de poder que, quando dita diariamente, ritmicamente, fielmente, desmontará os padrões de pobreza que se esconderam no seu sistema nervoso, na sua linguagem, no seu saldo bancário e na sua expectativa. Você não se eleva por estratégia, você se eleva por fala. Você não ascende por esforço, você ascende por enunciação. E a sua herança não está adiada, ela é provocada. Diga comigo: o dinheiro está na boca. Diga de novo, lentamente: o dinheiro está na boca. Sinta a mudança no seu íntimo ao dizer. Sinta a lei erguer-se para encontrá-lo. Pois o divino não responde ao pânico, responde ao padrão. E estas sentenças, ditas em ritmo diário, estabelecerão o padrão. Fale, e que a sua riqueza venha à tona. Fale, e que os seus dias sejam ordenados. Fale, e que as janelas do céu se abram sobre a sua vida, não pela luta, mas pelo som. Porque tudo que você vê um dia foi falado. Tudo que você toca um dia foi declarado. Tudo que hoje você gasta foi, um dia, substância espiritual traduzida em forma. E cada dinheiro que você já segurou começou como uma palavra, permitida ou rejeitada pela sua língua. Você precisa entender esta lei com santa reverência. As palavras não descrevem o seu mundo, elas o projetam. Não são reflexos, são raízes, não são efeitos, são causas. Quando você abre a boca, não está simplesmente falando, está legislando. E até saber que as suas declarações são a verdadeira moeda da sua riqueza, continuará a disputar migalhas quando a sua língua foi criada para servir banquetes. Deixe-me levá-lo de volta ao fundamento de toda a lei divina. No livro de Jó está escrito: decretarás algo, e isso será estabelecido para ti. Não pensado, não desejado, não temido, decretado, falado, declarado com confiança espiritual e ritmo de aliança. Pois o universo não espera o seu corre-corre, espera o seu decreto. Os anjos não se movem por estratégia, movem-se por som. O dinheiro não chega pelo esforço, chega pela lei, e a lei é ativada pela voz. Falo como quem viu o impossível curvar-se diante da palavra. Vi a escassez recuar quando a verdade foi dita sem pedido de desculpas. Vi lares inteiros mudarem quando uma única voz se ergueu em autoridade e disse: nós não somos os pobres, somos os financiados de Deus. Você deve começar a ver suas palavras não como desabafos emocionais, mas como comandos vibracionais. Cada frase que você profere
é uma fatura. Cada declaração é um comprovante de depósito no cofre do céu. Cada expressão que você repete torna-se um contrato que os anjos cumprem. Você diz, eu não posso pagar. E o universo responde, entendido. Você diz, o dinheiro vem com facilidade para mim. E os portões se abrem. Não há neutralidade na língua. Ela ou abre o fluxo, ou o bloqueia. Ou carrega a frequência do medo, ou o código da riqueza. E a diferença não está na circunstância, mas na consciência. Consciência de riqueza não é uma mentalidade, é uma bocalidade. E a sua vida se elevará ou cairá para corresponder ao ritmo da sua boca. Diga isto agora comigo e sinta sua verdade criar raízes na alma. O dinheiro não é atraído pela necessidade, ele obedece à fala. Sim, diga até que o seu sistema nervoso aceite. Diga até que a sua criança interior não se encolha mais quando chegam as contas. Diga até que o seu eu futuro já esteja acenando em concordância, pois a palavra jamais volta vazia. Ela não implora, ela não supõe, ela não pede permissão. A palavra é lei, a palavra é ritmo, a palavra é riqueza. E quando você a diz diariamente, não como terapia, não como esperança, mas como lei, verá o que o mundo chama de dinheiro começar a se rearranjar ao seu redor, não como um favor, mas como o cumprimento do seu som. Riqueza, meu amado, minha amada, não é um acidente, não é uma recompensa, não é um prêmio entregue aos sortudos, nem um mistério reservado aos poucos. É um ritmo, uma cadência divina e invisível que responde apenas àqueles que treinaram a boca para mover-se em harmonia com a lei. E, se a sua vida tem estado desordenada, se suas finanças têm sido caóticas, se sua provisão tem sido inconsistente, não é porque Deus reteve, é porque o ritmo não foi estabelecido. Você ainda não falou diariamente em alinhamento com a verdade. Você ainda não ousou tratar sua palavra como moeda. Você ainda não escolheu levantar-se a cada manhã e dizer, este é o meu primeiro pagamento do dia. Eu agora falo minha provisão à existência. Eu declaro sem hesitação, não há riqueza sem ritmo. Não há transbordar sem repetição. Não há provisão duradoura sem declaração diária. Isso não é mágica, não é superstição. Não é espuma emocional para enganar sentimentos. É lei espiritual em ação. Do mesmo modo que o sol nasce, que a maré retorna, que seus pulmões obedecem à respiração, assim a riqueza obedece àquele que fala em ritmo com a verdade. Não pense que uma afirmação forte apagará anos de medo financeiro. Não acredite que falar de vez em quando basta para reprogramar uma vida inteira de escassez herdada. Se você quer receber continuamente, precisa falar continuamente. Se quer colher com regularidade, precisa semear com regularidade. E a sua semente não é dinheiro, é a sua boca. A palavra falada é o seu salário espiritual, seu pagamento divino, escrito na tinta da vibração e assinado pela mão da fé. Toda vez que você diz, grandes somas de dinheiro vêm a mim agora sob a graça, está sacando um crédito celeste. Toda vez que diz, sou financiado pela lei divina, está convocando o banco invisível a liberar suas riquezas. Mas é preciso fazê-lo diariamente. Não quando é conveniente. Não apenas em crise. Não quando a conta chega. Todos os dias. De manhã, ao meio do dia e à noite. Antes que a necessidade apareça, antes que a preocupação comece, antes que o medo fale. Você precisa chegar primeiro, precisa falar mais alto que a circunstância, precisa treinar a vida a obedecer ao seu ritmo, não à sua reação. Esta é a disciplina do divino, não esforço, não correria, não súplica, mas a consistência do som sagrado. Você não precisa de um plano de negócios para falar, não precisa de uma proposta de emprego para falar, não precisa de pontuação de crédito para falar. Fale primeiro. Fale em fé. Fale em ritmo. Deixe o universo ouvir a sua canção antes de ver a sua situação. Declare com ousadia: a palavra é meu pagamento adiantado. E então caminhe como se já estivesse compensado. Porque está.
No reino do espírito, o cheque já foi emitido. O único atraso é se você o falou à manifestação. Você precisa aprender não apenas o que falar, mas como falar. A lei espiritual não responde à emoção, responde à autoridade. Não escuta a sua desespero, escuta a sua dominância. Você não pode implorar para entrar na riqueza, nem chorar para alcançar a prosperidade. O céu nunca se moveu ao som do pânico. Move-se quando ouve a vibração da lembrança, o tom de quem sabe que já está suprido. Quando você fala com medo, o universo ouve contradição. Quando fala a partir da espera, o cofre permanece fechado. Mas, quando fala como quem conhece a lei, como quem confia no processo, como quem entende que a palavra, dita em ritmo, já estabeleceu o resultado, então todas as coisas começam a obedecer àquele som. Fale como alguém já financiado. Fale como alguém já escolhido. Não fale com o tom fraco do tomara que dê certo, mas com a cadência firme da certeza espiritual. Não diga, espero que funcione. Isso não é lei, é dúvida disfarçada de delicadeza. Não diga, queria poder pagar por isso. Isso não é reverência, é rejeição da própria provisão que já bate à sua porta. Diga sim, já é meu em substância divina, eu agora o trago à forma. Não diga uma vez, não diga baixinho, diga como quem carrega um rolo do céu com o seu nome escrito em ouro. Sua fala não é sugestão, não é negociação, é decreto. Decretarás algo e isso se estabelecerá para ti. A Escritura não diz, suplicarás por algo, nem insinuarás o desejo. Diz, decreta. Esta é a linguagem de reis. Esta é a vibração da riqueza. Se a sua voz treme, ainda assim, fale. Se a mente duvida, ainda assim, fale. Se o corpo treme, ainda assim, fale. Mas não ajuste o tom para combinar com o medo. Ajuste o medo para combinar com o tom. Eleve a vibração. Alise a ansiedade com o ritmo. Fale até que o som fique mais forte do que o silêncio da dúvida. Não me refiro a cantarolar, não a performar. Refiro-me a declarar. Declarar como quem sabe que os anjos já foram designados. Declarar como quem sabe que a provisão já foi reunida. Declarar como quem entende que a substância de todas as coisas aguarda o som que a corresponde. O tom da lei não é alto, não é forçado, não é dramático. É claro, simples, inabalável pelas aparências, livre de desculpas emocionais. Você não diz, por favor, Deus, eu preciso disso. Você diz, obrigado, Pai, está feito. Você não diz, não sei como isso vai se resolver. Você diz, agora ordeno que a substância divina se forme ao redor da minha palavra. Isso é lei. Isso é tom. Essa é a voz de um milionário espiritual. Não alguém tentando ficar rico, mas alguém que lembrou que já é. Sua riqueza não responde a volume, responde à vibração. Então, se você quer que o dinheiro venha, que a provisão flua, que o sustento o localize, mude o tom. Fale como quem jamais foi negado, e a vida começará a ecoar o seu ritmo. Quando compreendi esta sentença, não com o intelecto, mas com a audição interior, foi como se um muro inteiro de limitação se dissolvesse dentro de mim. Deus é minha provisão instantânea e infinita. Sente o que acontece quando você diz devagar, como lei, como certeza e não apenas como uma frase? Diga novamente, não com pressa, não como um refrão. Diga como se estivesse colocando tijolos de verdade sob os seus pés. Deus é minha provisão instantânea e infinita. Essa sentença desmonta a fortaleza mental do medo financeiro. Ela substitui códigos de escassez herdados. Silencia a voz em pânico que pergunta, de onde virá? E a troca pela resposta eterna, de Deus, imediata e infinitamente. Essa declaração reorienta completamente seu senso de fonte. Muitos não foram ensinados a esperar provisão do divino. Esperam cheques de empregadores, depósitos de clientes, presentes de parentes, sorte em jogos. Eu não fui ensinada a fazer do homem a minha fonte. Fui ensinada a falar como quem tem a conta no céu e acesso por vós. E a senha é esta sentença, esta vibração.
Deus é minha provisão instantânea e infinita. Não provisão tardia, não provisão condicional, não provisão se eu me comportar. Provisão instantânea e infinita. Não é metáfora poética. É lei. É aliança. É verdade. E quando você começa a dizê-la com o tom da lembrança, a riqueza deixa de ser esperança distante e se torna ritmo diário. A chave dessa sentença é recusar nomear atraso. Não diz Deus será, diz Deus é. Tempo presente. A lei opera agora, não depois. Ao falar assim, você entra no alinhamento com o presente eterno, onde toda a provisão já existe. E sobre instantânea, não significa apressada, significa sem bloqueios. Não quer dizer correria, quer dizer sem impedimento. O atraso não é divino, é mental. A provisão não está sendo criada, está aguardando. E quando sua fala combina com sua fonte, não há motivo para a demora. Então chegamos à infinita, o medo de acabar. Quantos vivem cada dia olhando nervosos para saldos, racionando pedidos, pedindo desculpas pelos próprios desejos? Ao dizer infinita, você nega toda a premissa da falta. Afirma: eu sirvo a um Deus que não seca. Estou respaldado por uma lei que não falha. Estou em aliança com um cofre que não fecha. Vê? Uma única sentença, corretamente entendida, destrói anos de medo financeiro. Uma única sentença, falada com ritmo e convicção, reescreve o sistema nervoso, remodela o campo energético e redesigna a identidade espiritual, de pedinte a beneficiário. Então digo de novo, não a diga uma vez, diga diariamente. De manhã, antes de os pés tocarem o chão. Ao meio do dia, antes que a mente comece a girar. À noite, antes que o sono abra o subconsciente. Diga com o sopro. Diga com ritmo. Diga até que suas células acreditem. Deus é minha provisão instantânea e infinita. Você não está esperando prova. Você está se tornando a prova. Você não está torcendo para o dinheiro vir. Está ordenando que a vida se eleve em acordo com a lei espiritual. E quando você pronuncia essa sentença com plena autoridade, com pleno fôlego, com a memória da verdade no seu tom, o dinheiro começa a mover-se. A provisão responde. A lei se manifesta. Esta sentença não é passiva, nem apenas inspiradora. É elétrica. É governamental. É riqueza codificada em frequência divina, colocada na sua boca para liberação diária. Então eu lhe pergunto, você vai pronunciá-la agora? Vai fazer dessa frase o seu espelho da manhã, seu ancoradouro do meio do dia, sua canção de ninar da noite? Se sim, você não vai precisar adivinhar quando o dinheiro vem. Você já saberá, porque a lei é exata. A voz é o ativador e a sentença é a chave. Diga novamente, Deus é minha provisão instantânea e infinita. E agora seguimos. Deixe o ritmo desta sentença assentar nos seus ossos. Grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente sob a graça. Não migalhas, não sobras, não moedas raspadas, mas somas significativas, sagradas. Provisão que ergue gerações, financia visões e restaura o que o medo tentou roubar. Quando falo essa frase, não falo como filha da sorte. Falo como vaso da ordem divina. Não é um mantra de ganância. É uma afirmação de receptividade divina. Por tempo demais nos ensinaram a sentir culpa por desejar abundância, a parecer pouco espirituais por querer facilidade, a nos achar egoístas por pedir mais do que o mínimo para sobreviver. Eu não sussurrarei onde a lei manda proclamar. Não vou encolher onde o Espírito diz, amplie suas estacas. Grandes somas. Comecemos aí. Por que grandes? Porque quantias pequenas mantêm sua visão pequena, seu movimento lento e sua voz baixa. Quantias grandes esticam a fé, a capacidade, a obediência. Não há humildade em viver à míngua quando Deus determinou transbordar. Não há espiritualidade em penar para financiar o próprio chamado. Não há santidade em adiar o destino para jogar pequeno. Grandes somas é termo legal no espírito.
significa que me abro para receber o que corresponde ao tamanho da minha missão. Não negocio mais com migalhas. Não tenho mais vergonha de pedir. Não tento mais dar um jeito. Agora sou mordomo da abundância divina, e grandes somas são minha porção legítima. Venham a mim. Não talvez, não às vezes, não um dia. Venham. A provisão não hesita quando a voz da lei é pronunciada. Não resiste a quem anda em ritmo. Não ignora quem lembra a própria fonte. Ao falar, você não se pergunta se vai acontecer. Você autoriza a chegada. Comanda o invisível a organizar-se. Eleva a expectativa da desesperação para a dominância. Venham a mim, não é súplica, é decreto, linguagem de legalidade divina. Quando digo, grandes somas de dinheiro vêm a mim, anuncio a lei da provisão, que meus portões estão abertos, minha mente preparada, minhas mãos prontas e minha voz falou. Então vem a expressão sagrada, rapidamente sob a graça. A mente quer resistir à ideia de rapidez. Dinheiro leva tempo, construir demora, acumular é lento. Essas são palavras do condicionamento humano, não do alinhamento espiritual. O tempo não é seu mestre. A lei é. Quando você fala no ritmo da graça, a rapidez deixa de ser agressiva e passa a ser precisa. Rapidamente não significa corrido, significa agora, sem entraves. E graça é o óleo que remove o atrito, a gentileza invisível que alisa o caminho, a cobertura divina que garante que a riqueza chegue sem culpa, sem tristeza, sem vergonha, sem medo. Sob a graça quer dizer, eu não brigo por isso, não troco minha paz por isso, não perco minha alma em sua busca. O que chega a mim é meu por direito, chega no instante perfeito e abençoa a todos que toca. Você precisa falar esta sentença até substituir as que disse por anos, velhos acordos com atraso, pobreza, esforço exaustivo, resignação. Diga no espelho até que seus olhos brilhem de reconhecimento. Diga nas caminhadas, ao pagar contas, antes de dormir, quando acordar. Faça dela a frequência do seu sopro e o eco do seu coração. Grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente sob a graça. Não é desejo, é código, não é vontade, é lei. E quando dita diariamente com fé, ritmo e alinhamento, torna-se o instrumento pelo qual a provisão é convocada e recebida.